Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Sobre a questão do batismo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo se batizou no Rio Jordão, foi batizado por João Batista e quando ele chegou, João Batista disse: eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. E aí Jesus disse: mas por ora vamos cumprir a justiça de Deus, né? Então o batismo é a justiça de Deus. É uma ordenança de Deus. E a palavra batismo vem do grego baptizo, quer dizer imersão. Tem que ser imerso na água, coberto pelas águas, porque representa o sepultamento do velho homem, da velha natureza adâmica, do velho homem caído, a velha natureza caída desde o pecado de Adão e Eva. Então, batismo representa a morte da velha criatura, por isso que tem que ser sepultado nas águas, né? E o nascimento de uma nova criatura quando sai da água. Por isso que a gente, né, mergulha na água. Por isso que batismo é por imersão, não é aspersão, não é pingar água na testa, é por imersão na água, né? Tem que ser coberto pelas águas. O próprio Senhor Jesus se batizou no Rio Jordão, então não se deixe enganar, né? As seitas chamam de batismo, até botar nome na pessoa, não é botar nome, isso é nomear a pessoa, botar o nome, registrar. Batismo é ser batizado nas águas, mergulhar na água para perdão dos pecados. Então não se deixe enganar, né? As seitas aí estão distorcendo a palavra de Deus, se opondo à palavra de Deus, né? Mas o batismo é tão sério, tão importante. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. É um ato de fé, está intimamente ligado à salvação. Por isso que o diabo, o sistema do mundo, as seitas diabólicas lutam tanto contra o verdadeiro batismo. Então o batismo verdadeiro é aquele que Jesus, né, foi em água, né, que desce para cobrir a pessoa. Um rio é uma água corrente, uma água, né, caudalosa ali. O Rio Jordão era perfeitamente, né, possível de cobrir a pessoa. Então, batismo é a morte, o sepultamento da velha criatura e o nascimento de uma nova criatura. Tá? Não se deixe enganar. Procure obedecer a palavra de Deus, procure orar, procure ler a Bíblia. Hoje há muitos enganos, sempre teve um engano, né? Mas o ser humano, né, ele vive debaixo de um engano terrível, né? Imagina se prostrar para uma estátua, um pedaço de gesso, de madeira, de prata, de ouro, seja o que for, e rezar para aquilo ali, orar para aquilo ali. Isso é uma loucura, né? O ser humano faz isso, a maioria, pessoas inteligentes fazem isso. E nós sabemos que o diabo quer adoração. Ele tentou Jesus dizendo, oferecendo os reinos do mundo se Jesus o adorasse. Então, é uma complicação. O ser humano hoje está, né, devido ao pecado, está muito suscetível ao engano, né? Temos um país aí, que eu não vou citar nome, onde as urnas eletrônicas não tem como apurar se há fraude ou não. E quem presidiu o sistema é um ex-advogado de um grupo lá e um ex-advogado de um partido que estava concorrendo e ganhou a eleição. E o povo aceita, é uma loucura. Estamos vivendo um sistema enganoso, uma mentira cruel, mas escancarada. Não precisa ser muito inteligente para ver. Então, né, fuja de tudo isso. Né? Procure ler a Bíblia para não ser enganado, irmãos. Muitas pessoas estão sendo enganadas. 99% da população mundial, né, eu estimo, uma estimativa minha, estão debaixo do engano, né? Adorando espíritos de luz no espiritismo, santos no catolicismo, budismo, Buda, enfim, não importa. O diabo ele quer levar as almas para o inferno. Adora somente a Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás ofereceu os reinos do mundo para ele. Jesus repreendeu Satanás e disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e lhes darás culto. Culto e adoração é exclusiva para Deus. Por isso que o Salmo 115 diz, né? Os ídolos das nações, os deuses das nações são prata, ouro, madeira, gesso, não importa o material, estátuas, quadros, gravuras. Tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem pé, mas não caminha. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e os que neles confiam. Então vejamos que há um engano
satânico, Satanás quer adoração. Através das imagens ele recebe adoração, é ele. Deus, né, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, ou seja, não precisa de um vínculo, uma imagem. Então, irmãos, o engano é terrível. Pessoas inteligentes se prostrando para estátuas, para imagens, né, e vão ficando com o sentimento obscurecido, sentidos obscuros, entorpecidos por esse terrível e abominável pecado da idolatria. E aí terminam cada vez mais longe de Deus. Mas em meio a todo esse mundo, as pessoas, né, buscando, se afastando de Deus, se endurecendo, há pessoas especiais, né? Há pessoas puras, meigas. Olha uma criança, a pureza de uma criança. Dá vontade, né, que se pudesse, Deus acho que levaria, como levou Enoque, né? Transladou Enoque para que estivesse com Deus. Então ainda há esperança, né? Alguns ainda serão salvos. A pureza, um verdadeiro servo de Deus, uma pessoa temente a Deus. E a Bíblia diz, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão, né, se não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, olha a importância da pregação da palavra. A pessoa pode não se converter no momento, pode não concordar no momento, as suas convicções ali, mas uma semente foi plantada, de que Jesus é o Salvador, onisciente, onipresente, onipotente. E numa hora de angústia, quem sabe até na hora da morte, quem sabe numa hora de aperto, aquela pessoa vai lembrar, não, mas um dia pregaram Jesus para mim, que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou clamar a Deus, Senhor, se tu existe, me socorre, me salva, me livra. E Deus irá manifestar o seu poder e a sua glória, e irá salvar aquela pessoa, livrá-lo da morte, para dar mais um tempo para que ele tenha fé para ser salvo. Então, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, né? Quem invocar todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão, se não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Quão suaves são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas. Boas novas quer dizer o Evangelho. É por isso que a palavra diz, indo por todo mundo pregai o Evangelho, não religião, o Evangelho, a toda criatura, não filho, Deus não tem filho de qualquer maneira, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então abre os olhos, busca Deus, clama a Deus com toda a força da tua alma. Escapa do engano, esse mundo está debaixo de um engano terrível, muito forte. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o Deus poderoso, o Deus glorioso. A nossa oração vem a ecoar, vem a alcançar almas. E o Senhor responde, Paizinho amado, a nossa humilde oração. Salvando, libertando, quebrando os grilhões, abrindo o entendimento de vidas pelo poder da Tua palavra, Deus. Assim oramos pedindo e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.